Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 3, versos 17 e 18 está escrito assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Até aqui, só até o verso 18 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, santo e justo, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Redentor. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua misericórdia se renove mais essa manhã. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, perdoa as nossas fraquezas. Como eu disse, da mesma forma que temos perdoado as pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse domingo. Muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado por mais um dia onde muitos de nós aqui vamos congregar nas nossas igrejas locais, muitos de nós vamos servir nas nossas igrejas locais. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja local. Obrigado pelos irmãos que o Senhor tem colocado à nossa volta para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos ensinados, para que nós possamos ajudar. Obrigado, Senhor, pela igreja na qual o Senhor tem nos colocado. A cada um de nós aqui, a cada pessoa que está aqui conosco hoje. Obrigado por cada uma dessas igrejas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, abençoe o nosso domingo. Livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas vidas, Senhor, guarda as nossas famílias. Ajuda-nos, Pai, em todo o tempo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos guie, ilumine o nosso caminho para que nós façamos a Tua vontade, para que nós não nos desviemos da Tua vontade, para que nós cumpramos o nosso propósito, para que nós consideremos o Senhor em tudo o que nós façamos. Ajuda-nos a considerar o Senhor, a ter o Senhor em primeiro lugar em tudo que nós vamos fazer hoje. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco hoje, cada família que está aqui representada, Pai. Cada pessoa que está deixando seu comentário, cada pessoa que está nos ajudando aqui, compartilhando, que está participando. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Pai, eu peço também que o Senhor abençoe os nossos amigos, os familiares, as pessoas que nós temos em mente agora, que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Peço que a Tua graça os alcance, o Senhor toque o coração delas. Elas se arrependam dos seus pecados e possam render as vidas a Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Você já sabe, né, pessoal? É domingo, mas está aqui, ó, Bíblia antes do scroll. Bíblia antes de você pegar o celular e ficar vendo vídeos curtos, e ficar no WhatsApp, e ficar gastando o seu tempo com coisas que não são tão importantes. Então, ó, Bíblia antes do scroll, tá bom? Vou até beber uma água aqui. Quem é do time água que nem eu, sabe disso. Vamos lá. Lemos aqui os versos 17 e 18, perdão, mas antes da gente continuar, você já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do canal, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, você pode seguir a gente nas redes sociais, entrar nas nossas comunidades, está tudo aqui. Então, versos 17 e 18, Paulo continua dando as suas instruções para a igreja de Filipos. Ele diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Novamente ele volta a falar de unidade, né? Ele fala assim, como um só, em unidade, unidos, sigam o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, Paulo, aqui ele está usando o verbo no plural, né? Lhes apresentamos, então provavelmente falando dele de Timóteo. Sigam o exemplo, o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós lhes apresentamos. Quando nós estivemos aí em Filipos, apresentamos um padrão para vocês. Observem os que vivem de acordo com esse padrão. Verso 18, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e aqui novamente o elemento da repetição, né? E agora repito com lágrimas, ou seja, Paulo dando ênfase em quantas vezes ele já falou isso para a igreja de Filipos, e agora repetindo com lágrimas,
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como inimigos. Aqueles que vão contra a cruz de Cristo. A igreja sofreu ao longo do tempo, desde os seus primeiros dias como igreja primitiva, com heresias, pessoas que traziam um falso evangelho, pessoas que traziam inverdades para o relato de Cristo, da obra de Cristo. A igreja sofreu com isso desde os primeiros dias. Aqui nós estamos falando da igreja primitiva, ainda as primeiras igrejas que foram plantadas aí pelos apóstolos. Aqui no caso pelo apóstolo Paulo. Que estava sofrendo com pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. Paulo escreve várias vezes para várias igrejas para que eles tomassem cuidado com aquilo que ele chama de falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. Por quê? Porque desde o início a igreja é atacada com esses falsos ensinos. E até hoje, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que isso foi uma constante. E até hoje é assim. Nós somos atacados com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com falsos pensamentos. Pensamentos que vão contra a cruz de Cristo. Pensamentos e modelos que são inimigos da cruz de Cristo. Nós somos atacados com esses tipos de pensamentos, com essas mentiras, constantemente. Como que nós fazemos, então, para nos proteger dessas mentiras? Como que nós fazemos para nos proteger desses falsos ensinos, desses falsos mestres? Como que nós fazemos para nos proteger daqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo? Como que nós tratamos essas situações? Na primeira que eu relatei, como que nós nos protegemos dos falsos ensinos é conhecendo o verdadeiro ensino. Nós precisamos ter intimidade com a palavra, nós precisamos ter uma mentalidade voltada para o entendimento da palavra. Isso precisa ser intencional na sua vida. Você precisa ter a intenção todos os dias de conhecer cada vez mais profundamente a palavra. Por isso que essa semana, inclusive, eu perguntei para vocês sobre quais dos estudos vocês já fizeram aqui conosco. E foi uma pergunta que teve menos respostas dessa vez. O que me levanta uma dúvida. Será que a gente não deveria aqui no AB7, será que eu não deveria aqui no AB7 influenciar mais vocês a fazer alguns dos estudos? Vai fazer o estudo de Atos, por exemplo, vai fazer o estudo de João, do Evangelho de João, vai fazer o estudo de Gênesis e Êxodo. Então é importante que você seja intencional em conhecer a palavra. E aqui eu não estou fazendo uma propaganda dos estudos do canal, não. Você pode fazer o estudo, compra um comentário bíblico e vai fazer o estudo. Pega a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de estudo, e vai fazer o estudo. Não precisa ser aqui. Aqui é uma ferramenta que você pode usar dos estudos que eu já tenho aqui publicados. Então você precisa ser intencional em conhecer a verdade para que você não seja enganado pelas mentiras. Porque as mentiras não foram só na igreja primitiva, as mentiras vêm atacando a igreja desde a existência da igreja até hoje. E no segundo ponto, que é como nós devemos lidar, quais são os cuidados que nós devemos ter com as pessoas que se apresentam como inimigos da cruz de Cristo, como Paulo está falando aqui, Paulo dá a resposta. Observem os que vivem de acordo com o padrão. E tomem cuidado, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como que você se protege disso? Observe aqueles que vivem de acordo com o padrão. Tem um padrão que a gente precisa viver, um padrão de fé. O nosso viver é Cristo. Observe as pessoas que andam assim, observe as pessoas que não andam assim. Não para julgar, para condenar. Não julgar no sentido de condenação, a gente já falou disso aqui no canal algumas vezes, né? Não para julgar no sentido de condenação, mas para que você saiba como lidar com cada pessoa e com cada situação. É isso. Então o resumo é, a igreja até hoje é atacada por mentiras. A igreja até hoje é atacada por pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. O que nós fazemos? Conhecemos a verdade e observamos, não para condenar, mas para entender o que fazer. Perfeito. Hoje é domingo, dia de comentário da semana, e o comentário da semana veio de uma membra do canal. Quem são os... Aliás, essa semana deu um vacilo, né, pessoal? Eu publiquei um vídeo, coloquei um vídeo como público, um vídeo que era só para os membros. Então, para deixar bem claro aqui, membros são as pessoas que nos apoiam financeiramente todos os meses. Dá para você se tornar membro do canal aqui no YouTube, tá bom? Se você tá no YouTube, você consegue fazer isso. Se você tá no Spotify, tem que ir pro YouTube. Você pode se tornar membro do canal. Os membros, eles têm os mesmos acessos que vocês, todo o conteúdo é igual para todo mundo, mas eles recebem os recados, tal, tem algumas coisas que eu passo um pouquinho antes para eles. Então, o conteúdo é igual para todo mundo, mas eles têm acesso antecipado a algumas coisas e outros benefícios. Ela é membro do canal e ela escreveu o seguinte, a Eliane:
Ela falou, me lembro quando você disse que foi ao culto com uma roupa tipo Dark, o adolescente rebelde. Eu fiz isso realmente. Se você não conhece essa história, deixa aqui nos comentários, fala que você quer conhecer essa história que eu conto pra vocês qualquer dia de novo. Mas já contei aqui no canal. E outro exemplo ela trouxe, né? Quando você e sua esposa foram a uma reunião na casa de amigos de uma família de outra doutrina, e ela lembrou e não levou uma baguete com presunto para que não houvesse um desconforto entre os irmãos. Fiz uma pergunta essa semana no devocional, para ver o que o pessoal lembrava, se lembrava de uma situação específica. Ela lembrou dessas duas que nem eu lembrava mais. Então, Eliane, muito obrigado aí por estar participando há tanto tempo do canal e de tudo que a gente produz aqui. Que Deus continue te dando cada vez mais graça e entendimento da palavra. E por que eu escolhi esse comentário hoje? Porque, gente, a ideia aqui do devocional é essa. A ideia do devocional é que a gente se conheça. Vocês vão me conhecer através do vídeo, através aqui da voz, e eu vou conhecer vocês através dos comentários. Então, para mim, é muito rico ler os comentários de vocês. Eu leio todos, eu já não consigo mais responder todos, porque são muitos comentários, mas eu leio todos. Leio mais de uma vez, inclusive, tá? Eu passo bastante tempo lendo os comentários de vocês. E a ideia é essa, que a gente vá se conhecendo, que a gente vá criando aqui uma pequena comunidade de pessoas que estudam a Bíblia juntos. Veja, o que a gente faz aqui não substitui a igreja local. Vá para a sua igreja local, congregue na sua igreja local. A igreja local é fundamental na sua vida. O que a gente faz aqui é um suplemento. É algo a mais, né, do que você faz na igreja local. A igreja local é a base, a igreja local é o fundamental da sua vida. Aqui é um suplemento, onde a gente vai criando esse grupo de pessoas que se conhecem, de pessoas que vão compartilhando os estudos da palavra e, no nosso caso aqui, os devocionais. Então, deixe seus comentários também pra gente te conhecer, coloque as suas dúvidas, o que você já viu, faça os estudos para que você cresça cada dia mais no conhecimento da palavra, tá bom? É isso, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente o seu domingo, a sua semana, que seja uma semana cheia da graça de Deus sobre a sua vida e a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.